Olá, meu nome é João Lourenço, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta aqui no Brasil e nós vamos falar hoje sobre um assunto que é o alcoolismo. E vamos falar também não só sobre a questão biológica e psicológica e social, mas também do ponto de vista espiritual e espírita. Num primeiro momento nós vamos definir o que é o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença como outra qualquer. É uma doença da compulsão, e nesse caso na compulsão no consumo de substâncias químicas psicoativas, no caso aqui o álcool. E a doença ela já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, de maneira que beber não é um estilo de vida, não é uma maneira de se portar, não é uma dieta, não é uma maneira de se alimentar. É uma doença em que a sua principal característica é a perda do controle do consumo do álcool logo após a primeira dose. De onde ela vem? Ela é uma doença primária, o que significa que ela já nasceu com o indivíduo na sua carga genética. Dependendo da epigenética, o que é que vai estar ao lado dela para acionar essa genética. Então, basta aprender a beber, começar a beber bebidas alcoólicas que você vai ativar a genética da dependência química do álcool. E isso é herdado da família. Porém, essa herança não é uma herança mendeliana, ou seja, nós podemos ter famílias inteiras que nunca tiveram contato com a bebida e nem tiveram doenças do alcoolismo, e alguém a nascer com essa predisposição, a genética. E se ele se expor à bebida, que é a epigenética, vai acionar a genética. Então, há um indício de que descendentes de alcoólicos têm muito mais chance de desenvolver o alcoolismo, caso a epigenética favoreça isso. Então a doença ela é primária, ninguém pega alcoolismo de ninguém. Ela não é secundária a doença nenhuma, se bem que há uma tendência as pessoas acharem que comecei a beber depois que entrei em luto pela morte de alguém da minha família. Sim, começar a beber pode ter vários motivos. Não conseguir mais parar de beber e beber de maneira compulsiva significa que você acionou a sua genética e isso não significa que a causa do alcoolismo é a depressão, é o luto ou qualquer outra causa, ou seja, ela nunca é uma doença secundária, é uma doença primária, que uma vez acionada, ela é crônica, ela tem uma evolução por toda a vida até o momento que a gente descobrir alguma cura para essa doença, que até esse momento nós não descobrimos. Então ela é crônica, ou seja, ela vai entrando devagarinho na sua vida, e quando você menos espera, você já acionou a doença, vai morrer com ela. Não precisa morrer dela se você se tratar. Além de crônica, ela é progressiva. Se você não trata, ela vai degenerando todos os aspectos da sua vida, os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e principalmente os espirituais. E se você não deter essa doença com um tratamento, ela é fatal. Normalmente o alcoólico morre sempre de uma maneira trágica, de uma maneira inesperada, causando grandes transtornos, não só a si, mas para todos os seus familiares e amigos e colegas de trabalho, não só pela sua morte, mas também pelos seus comportamentos. E como que se faz diagnóstico dessa doença? Não existem exames que detectem, vamos dizer assim ainda, pelo menos por enquanto, a genética, mas existem maneiras de você observar o comportamento desta pessoa e mesmo ela conversando com você, ela vai te informar sintomas e vai deixar claro para nós sinais, ou seja, sinal é aquilo que a gente vê e qualquer um consegue medir dentro de uma patologia, e sintoma é aquilo que o paciente refere para nós. Nós podemos ver, e o paciente refere para nós, a perda do controle do consumo. Mas isso não é o que acontece logo de imediato. Nós costumamos dizer que o que faz o diagnóstico é a história natural da doença, que no alcoolismo nós dividimos em 3 partes, apenas para fins didáticos. A primeira fase é o uso, é quando o alcoólico aprende a usar o álcool e no máximo que ele consegue ter é algumas ressacas no dia seguinte. Mas nesse momento a gente percebe a diferença entre quem tem predisposição genética e quem não tem. Quem tem predisposição genética normalmente traz consigo, no fígado, uma capacidade de produzir o TIC, que é a tetraisoquinolina,
que é uma substância euforizante, que a maioria das pessoas não produzem. Quem tem esse tipo de capacidade de produzir é mais ou menos 10% da população. E aí a gente percebe que o candidato alcoólico, porque ele ainda não é alcoólico, tem uma resposta diferente ao álcool. Ele fica muito eufórico, muito diferente do que simplesmente mais soltinho, que é o uso do álcool. Então ele começa a fazer um abuso. Essa é a primeira fase, que nós chamamos que é a fase do macaco, que é quando o alcoólico, com pequenas doses, fica muito alegre, muito diferente. Depois vem a segunda fase, na qual ele manifesta a necessidade de doses cada vez maiores do álcool, ou de substância de álcool mais intensa, de maior grau alcoólico, para ter o mesmo efeito que antes ele tinha com pequenas doses. Então ele aumenta muito a quantidade, e essa quantidade começa a causar as primeiras lesões físicas e psíquicas cerebrais no alcoólico. De maneira que, quando você vai conversar com ele, ele já não está alimentado direito, já não está hidratado direito, já está com algumas perdas de vitaminas, e aí o cérebro sofre com isso e portanto, o seu humor. O alcoólico nessa fase se torna bastante reativo, irritadiço e muitas vezes violento. É quando nós vamos conversar com ele, porque a gente o ama, porque é o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, e ele reage de maneira violenta. Essa então é a maneira que nós chamamos a fase do leão. Então do macaco vira leão. E em seguida vem a terceira fase, que é a fase da adição. É aquela fase do adicto. Ele precisa manter uma certa quantidade de álcool no sangue, senão ele começa a ter abstinência. E aí então é quando ele perde todo o controle da sua vida. E devido à grande quantidade de álcool, ele começa a ter lesões cerebrais e físicas muito mais intensas. Problemas no tubo digestivo, né, como gastrite alcoólica, a gastroenterocolite alcoólica. O alcoólico tem muito diarreia, porque o intestino dele fica careca, né, aquelas vilosidades se perdem. As glândulas anexas ao tubo digestivo também sofrem, né? As glândulas salivares, o pâncreas, é um risco muito grande de pancreatite aguda, que a mortalidade é alta, 25% de pancreatite por álcool é fatal. As hepatites alcoólicas e podemos até chegar na cirrose alcoólica. E isso só porque o álcool está passando por dentro de mim. Depois ele vai começar a fazer o efeito. Aí o alcoólico, nessa terceira fase, que é a do adicto, continua bebendo e bebendo grandes quantidades, ele acaba lesando o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central como o periférico, onde ele começa a ter distúrbios da marcha, da fala, da memória, chegando ao ponto de talvez uma lesão muito intensa, que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff, onde ele fica demente, tal como o Alzheimer, tal como as demências vasculares, ele perde a memória de fixação, de maneira que ele não lembra mais nada do que é novo e só lembra das histórias antigas. Essa, a gente fala aqui, normalmente o alcoólico nesse momento, ele está na fase terminal, né, onde ele já está demenciando, talvez esteja desnutrido de maneira proteico-calórica, perdendo assim totalmente a sua função social. Então a gente costuma dizer que essa é a fase do porco. Então ele começa como macaco, passa para o leão e no final da sua vida, se ele não se tratar, é a fase do porco e finalmente, se ele não se cuidar, a doença é fatal. Normalmente o alcoólico morre na idade mais produtiva, que é o adulto jovem, muitas vezes mobilizado, como eu falei, por maneiras trágicas, no acidente de trânsito, acidente de trabalho, brigas no boteco e assim por diante. Como que trata disso? O tratamento da dependência visa não só a recuperação biológica e psicológica, mas também a reinserção social e principalmente a revisão de valores éticos e morais, que aí é que entra então a doutrina espírita. Porque o alcoólico é uma doença crônica, não tem cura. Então, o que a gente busca com o tratamento é a recuperação. E qual é a diferença entre cura e recuperação? Significa recuperar a qualidade de vida, apesar de ser uma pessoa com uma doença primária crônica progressiva, e se não for detida, é fatal. E como que ele faz isso?
ele entra num programa de recuperação que foi idealizado pelos Alcoólicos Anônimos e incorporado pela Universidade de Minnesota, em Minneapolis, nos Estados Unidos, surgindo aí o modelo Minnesota de tratamento, que é sim o tratamento biológico, psicológico e social, porém a base do tratamento é o espiritual. É uma ferramenta, através dos 12 passos, das 12 tradições, dos 12 princípios dos Alcoólicos Anônimos, que a pessoa com alcoolismo começa a programar a sua vida de maneira em valores éticos e morais mais espiritualizados. E aí então ele consegue ter um sentido maior e melhor para a vida, um sentido tão maior e melhor para a vida, que quando ele tem a compulsão de beber, ele olha para aquele novo sentido e beber perde o sentido. Essa é a verdadeira recuperação. A pessoa continua com vontade, com compulsão, só que ela evita o primeiro gole porque ela tem coisas mais importantes espiritualmente para vivenciar. Principalmente o espírito de serviço, que é muito divulgado nos Alcoólicos Anônimos e que é de origem cristã, e também o senso de eternidade, né? Então é a espiritualidade vertical, na qual ele se liga ao poder superior na maneira em que ele concebe, não é voltado para a religião, e ele distribui essa energia amorosa que ele recebe de Deus para os seus iguais. Por isso que os Alcoólicos Anônimos é conhecido como uma irmandade de homens e mulheres que sofrem do mesmo mal e se ajudam de maneira mútua. E onde entra o Espiritismo nisso? Ele entra aí exatamente na evangelização, que é uma maneira de você poder dar valores éticos e morais novos para as pessoas, e principalmente nas técnicas de magnetização e de energização do alcoólico, porque ele traz junto de si bastantes processos obsessivos e a sua própria ideia auto-obsessiva. Então ele precisa fazer o que nós chamamos de reforma íntima, que os 12 passos é uma ferramenta muito eficaz para fazer essa reforma íntima, mas ele pode se beneficiar também da fluidoterapia, que são os passes, na qual a gente consegue fortalecer o seu perispírito, e também a desobsessão, que nada mais é do que conversar com eventuais alcoólicos desencarnados que ficam em volta dele, usando o seu corpo para fins de assimilarem exalações alcoólicas. Então, a grande contribuição da doutrina espírita não é só essa tecnologia da fluidoterapia e da desobsessão. E tem também a grande contribuição da evangelização, que é uma expansão, é um upgrade, como a gente diz, no programa de recuperação que os Alcoólicos Anônimos oferecem, já que nos Alcoólicos Anônimos não se fala de religião. E quando se fala de Deus, vírgula, na maneira em que cada um o concebe, de maneira que todos podem se beneficiar do programa de recuperação dos Alcoólicos Anônimos e depois podem ampliar a sua recuperação espiritual através da sua religião de origem. Então nós temos o alcoolismo como uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e temos aí como grande contribuição para o diagnóstico, o tratamento e a recuperação os grupos mundiais de Alcoólicos Anônimos e a contribuição da doutrina espírita através da evangelização, da fluidoterapia, que são os passes, e da desobsessão.